A investigação dos acusados começa da maneira normal. Não fizemos nada. A tortura não era a penalidade por esses crimes, mas sim uma ferramenta para ir uma confissão. A forma mais comum de tortura na França era a máquina extensora de músculos. Essa máquina consistia simplesmente de 3 tábuas triangulares com uma corda presa a um molinete e a ideia era deslocar os pulsos e os tornozelos. Só em Paris, mais de 100 templários foram torturados, incluindo seu grão-mestre, Jacques de Molay. Eu confesso meu pecado de heresia. Houve 127 acusações contra os cavaleiros templários. Elas incluíam tudo, desde negar Cristo, cuspir na cruz, defecar na hóstia, mostrar as nádegas na Eucaristia, beijar as nádegas uns dos outros durante os rituais de iniciação. Centenas de templários, incluindo o grão-mestre, confessaram seus supostos pecados. Mas as confissões vão além das acusações originais, indo do estranho ao bizarro. Cavaleiro após cavaleiro confessa práticas religiosas estranhas, incluindo a adoração a um objeto incomum. Há várias sugestões de que esse era, de fato, o crânio de João Batista. Entretanto, outros sugeriam que a cabeça na bandeja era, na verdade, o Santo Graal. As histórias ficam mais estranhas à medida que os templários contam histórias bizarras parecidas com essa. Vários deles confessaram adorar Baphomet ou Baphomet. O Baphomet é provavelmente um dos mais espetaculares aspectos das acusações contra os templários. Alguns estudiosos sugerem que ele era um ídolo de pedra representando um demônio, e esse era um dos aspectos mais sensacionais de seu julgamento, que tentava ligar os templários à adoração ao demônio. Há outras teorias. Alguns estudiosos sugerem que Baphomet era uma tradução mal feita do nome Maomé, que os templários, na verdade, estavam combinando diversas tradições religiosas em sua própria prática. Milhares de templários serviram durante muitos anos na Terra Santa. Alguns podem ter absorvido secretamente as crenças religiosas dos muçulmanos, como a reverência ao profeta Maomé ou Baphomet. O estranho termo ainda intriga os historiadores. No início dos anos 80, um estudioso chamado Hugh Schoenfield faz uma aterrorizante afirmação. Baphomet é uma mensagem codificada. Dr. Hugh Schoenfield, um conhecido estudioso dos pergaminhos do Mar Morto, trabalhou na questão sobre a palavra Baphomet, usando o anagrama arábico de estudos bíblicos. O monograma arábico é uma antiga técnica hebraica de codificação usada há pelo menos 500 anos antes de Cristo. Quando o anagrama arábico foi aplicado a Baphomet, surgiu uma nova palavra. Sofia, que em grego quer dizer sabedoria. Venerar a sabedoria não é heresia, a menos que a sabedoria em si seja herética. Sofia é o antigo nome grego de uma deusa adorada por um dos primeiros grupos de cristãos, os gnósticos. Sofia aparece em vários evangelhos gnósticos como a criadora do mundo, uma figura maior até que a de Jesus. Mas as crenças gnósticas são julgadas heréticas e seus evangelhos são banidos pela igreja. Alguns especialistas sugerem que os templários descobriram esses evangelhos e ressuscitaram uma forma perdida de cristianismo. Seria Baphomet um código para a adoração à deusa? Aqui duas teorias convergem. Alguns evangelhos gnósticos dizem que a deusa Sofia veio à Terra no corpo de Maria Madalena. Sob a teoria do sangue real, Maria Madalena carregou a linhagem de Jesus. Ela se tornou a veia do sangue sagrado, o próprio Graal. Em
seus escritos, os templários dedicaram-se não a Jesus, mas a Maria. A questão que sempre surgia era: quem era Maria? Era a Virgem abençoada, significando a Mãe de Deus, ou era, na verdade, Santa Maria Madalena? Se os templários adoravam Maria Madalena da mesma forma que a Jesus, então este era um dos piores tipos de heresia. A questão se prolonga. Os escritos dos templários se referem a Maria, mas eles não dizem a que Maria, nem se ela era adorada como uma deusa. Há perguntas não respondidas, sim, mas ainda não há nenhuma prova documentável de que os cavaleiros templários adoravam Maria Madalena. Não está escrito isso em nenhum lugar. Sob tortura, os templários podem ter confessado praticar uma religião herética a uma deusa, adorando a um ídolo, ou até uma cabeça humana. O mais provável é que os templários tenham sido bodes expiatórios inocentes de um rei que decidiu se livrar de seus débitos. O rei Felipe exige que os hereges enfrentem a justiça. Tenho aqui inúmeros relatos de heresia atestados por testemunhas oculares. Relutante, o Papa concorda. Em 1314, os cavaleiros templários são oficialmente banidos. Dia 8 de março de 1314, depois de 7 anos de prisão e torturas, o grão-mestre Jacques de Molay é executado como um herege não arrependido. Em seu último suspiro, dizem que de Molay pôs uma maldição no Papa e no rei. Em um ano, eu verei vocês dois em um tribunal perante Deus. Dentro de um ano, ambos morreram. 200 anos depois, os templários não existem mais. Seus castelos são tomados e sua grande riqueza desaparece misteriosamente. O tesouro dos templários que o rei Felipe o Belo tinha visto com seus próprios olhos quando seus homens vieram se apossar dele, desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu com a riqueza dos templários depois que eles foram suprimidos. Sugeriu-se que 2 grandes carroças carregadas de tesouros tenham sido levadas para Paris antes das prisões finais em uma sexta-feira 13. Daquele ponto em diante, os templários desapareceram de todos os registros. Sabemos que os templários sobreviveram, ou pelo menos que alguns deles sobreviveram. Eles eram procurados em toda parte, assim como na França. E mesmo na França, sabemos que alguns deles escaparam. Uma teoria afirma que poucos templários conseguiram fugir de Paris com seu tesouro. Até hoje, sua localização permanece desconhecida, mas resta uma pista. Essa é a capela de Rosslyn, perto de Edimburgo, Escócia. No romance Código da Vinci, essa capela aparece como uma pista-chave do local onde o Santo Graal estaria escondido. Uma igreja medieval e um tesouro perdido podem estar ligados por um homem. A capela de Rosslyn é magnífica. Foi feita em 1446 por William Sinclair. Sir William Sinclair é uma figura enigmática. Embora a capela tenha sido construída por ele quase 150 anos depois da perseguição e extinção oficial dos templários, ela mostra uma grande quantidade de simbolismo templário. 2 cavaleiros em um único cavalo. Este é o símbolo dos templários. Ele aparece na capela em Rosslyn, assim como o selo dos templários, o Cordeiro de Deus sustentando uma cruz. Em toda a capela, vemos entalhes misteriosos, símbolos, sinais, rostos. Codificadas de maneira muito inteligente dentro de seu trabalho de arte, estão pequenas dicas que dizem: há mensagens escondidas aqui.